E, então eu fiz cursinho para arquitetura e tudo, no ângulo latino, mas principalmente parte de desenho geométrico eu detestava, acabei sendo reprovado em desenho geométrico. Vocês estão me dizendo que não tem mais desenho Pô, geométrico, dá né? pra prestar Vou fazer agora. exame de novo. Agora dá pra Agora é a hora. Então, o que é cultura? O Betinho dizia, cultura é gente. E a grande obra da cultura é inventar e reinventar gente. Cultura é gente, é nós. O departamento de marketing das empresas, ele passa a determinar de uma certa maneira a dramaturgia a ser encenada. Bom, a questão dos recursos para a cultura sempre foi uma questão extremamente, vamos dizer, polêmica, no sentido de que os recursos sempre foram pequenos, né? O teatro moderno brasileiro começa praticamente nos anos 40, mas a primeira grande companhia de teatro, chamada Teatro Brasileiro de Comédia. Então o teatro com o diretor, com uma visão de encenação, ele começa realmente a partir dos anos, final dos anos 40 e no início dos anos 50, com a criação do TBC, com os novos comediantes no Rio de Janeiro, o Franco Zampari, que tinha muito dinheiro, e ele então não só cria o TBC, como a Vera Cruz também para incentivar a indústria cinematográfica. Então, a questão do financiamento da cultura sempre foi uma questão absolutamente central, no sentido de como que você iria sobreviver do seu próprio trabalho, né? Mas a gente se financiava através dos papagaios em banco. E todo ano nós montávamos um repertório. Então, a nossa companhia, no primeiro ano, fez 4 montagens. Pra você ter uma ideia, hoje, quando você fala em fazer uma montagem, já é um feito, né? Claro, cada um ganhava um pouquinho. Aí começaram os editais, o Serviço Nacional de Teatro começou a funcionar, os editais de teatro eram importantes, que eram ajudas à produção, principalmente também a possibilidade de você circular. Então, no início dos anos 60, 70, a questão da produção cultural já era uma questão muito complicada, mas que se agravou muito depois nos anos 80. Ela foi, de uma certa maneira, tendo, vamos dizer, diminuindo as possibilidades de você encontrar recursos para a produção cultural, e nos anos 80 veio a tal da lei Sarney, que foi uma lei que era em cima dos incentivos fiscais dados pela lei, com o abatimento do imposto de renda. Que foi ela, na verdade, quem inspirou as outras leis de incentivo, porque era muito difícil conseguir, porque também precisava de ter os atrativos, né, para as pessoas que fossem investir, precisa ter um elenco forte, então ela também não era nada democrática, embora ela fosse mais um recurso dentro da pobreza da cesta de recursos que nós tínhamos, entendeu? A situação estava muito grave e com a eleição do Collor, que acaba em 89, em 90, que acaba com o Ministério da Cultura, então tudo fica reduzido a praticamente nada, né? E já no final do Collor entra a Lei Rouanet, mas ela absolutamente ela não era possível de ser implementada, porque ela era tão cheia de regras que ninguém conseguia lidar com ela. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu participei de muitas viagens divulgando a Lei Rouanet em outros estados, e mostrando como é que nós construímos e tudo, que acreditávamos que era uma alternativa.
O governo Já Fernando mudou. Henrique, ele viu que ele não tinha dinheiro, que ele não ia poder ter dinheiro para recursos para a cultura. Ele pegou a Lei Rouanet, reformou a Lei Rouanet e deu o caráter que ela tem hoje, entendeu? E passou a fazer a política de cultura do governo Fernando Henrique, que foi a política dos incentivos fiscais através da Lei Rouanet. O resto foi muito pouco, e de muito pouco alcance. Super concentrado no Sudeste, e não só no Sudeste em si, concentrado em determinados redutos. Então isso é uma perversão do sentido inicial do que foram as leis de incentivo. Entendeu? Ela tem que ser voltada para o cidadão. Na verdade, ela está muito mais voltada para o produtor e para os, vamos dizer, e para um acúmulo. Depois de muitos anos, então, nós chegamos a um modelo que é o Procultura, que seria, vamos dizer, reduziria, vamos dizer, o teto. A gente determinaria um teto para os incentivos, entendeu? Em compensação, metade desse dinheiro seria para o Fundo Nacional de Cultura, entendeu? O Vale Cultura, que tinha sido começado na gestão Juca Ferreira, e foi aprovado durante o período da Marta. Então também é uma outra forma de você estar viabilizando a produção cultural, só que dessa vez o investimento não é mais na produção do cidadão como consumidor, entendeu? Então isso geraria aí uma economia muito grande, porque com esse dinheiro do Vale Cultura, a gente movimentaria uma economia muito interessante, que em pouco tempo seria em torno de 7 bilhões, para vocês terem uma ideia, mas que está totalmente abandonado também pelo processo que a gente está vivendo hoje, né? De um golpe, um governo ilegítimo e um desmonte do Estado de Direito e de todas as conquistas que foram feitas nos governos anteriores, né? Você vê essa PEC 55 que agora está no Senado, é uma coisa absolutamente perversa. Hoje a questão da cultura está totalmente de novo submetida a essa lógica de patrocínio da Lei Rouanet. Eu tenho uma série de questões aí a serem abordadas, é uma discussão muito longa, mas de qualquer maneira é uma discussão que tem que ser feita, é inevitável, entendeu? E tem que se entender que as políticas públicas de cultura passem a ter uma importância vital nas administrações, não só a administração federal, mas a administração estadual e municipal. O Fundo Nacional de Cultura precisa ser fortalecido, que está na Procultura, né? O Fundo Nacional de Cultura, o que hoje tem, ele se mistura com o orçamento, entendeu? Então o dinheiro, ele circula, ele vai embora, ele vai embora, ele é sugado, muitas vezes, o dinheiro do fundo, para questões orçamentárias, entendeu? Então era fundamental que o fundo fosse absolutamente autônomo. Agora já imaginou para mim que estou com 70 e vai fazer 78? Já viu? Já tá careca de fazer Caralho. Caralho. Porque não é uma questão técnica, é uma questão política. É uma questão política, da organização do processo político. Eu acredito que a gente vai mudar. Se a gente mudou a ditadura, tem que mudar isso também. Sim. Então, eu estou com 78 anos, batalhei a minha vida inteira, desde estudante eu fui militante, e estou na luta. Espero que a gente esteja junto. É nóis. É nóis. E viva os estudantes secundaristas, ocupar, resistir. Com certeza. Total. E raios e trovões. Sensacional.